Que dia que é hoje do mês? 26. 26 de outubro de 2017. Eu estou aqui na casa de um casal muito amigo, o Nelson e a Geni, da igreja presbiteriana. A Geni é a caçula, né, Geni? Sim, senhor. Da dona Olívia. Olívia Mamed. Como que chamava seu pai? Pedro Mamed. Pedro Mamed. Por isso que você tem um sobrinho com o nome de Pedro, né? Filho da dona Laide. Quantos irmãos que vocês são? 10. O nome deles é? Laide, Olga, Henrique, Benedito, Orlando, Ruth, Anor, Júlio. E eu. Ô, Geni, você nasceu em Pedregulho? Uhum. A sua família toda morou ali em Pedregulho? Morou. Irmãos da sua mãe, quem é que é os irmãos da sua mãe, da dona? Os Simões daqui de Franca. Mas por que ela estava em Pedregulho? Ela... Não, porque ela casou com meu pai. Ela era daqui, casou com meu pai e foi morar em Pedregulho. Sou Pedro Mamed? Uhum. E irmão do Sou Pedro Mamed? Morava tudo lá. Quais são eles? Tem Joaquim, meu pai era o Pedro, o Antônio, Zaldina e Maria. Esses Mamed de Franca são todos parentes, né? Quase todos. Quase todos. Tem uns que não são. Uns que não são. E os Simões da sua mãe era aqui do São Benedito Simões, né? O Seferino Simões. E a dona Eunice, a mãe do Chiquinho, da sogra do Chiquinho, é prima sua, não é? Minha prima. É chamada Eunice, né? É a filha do... Ai, eu não lembro agora. Deixa na sua cabeça. Não. A mãe da... O pai da Eunice, você falou, né? É o pai dela. Não, o pai é Souza, né? É Oswaldo de Souza. Né? Não, Oswaldo... Era o marido. É o marido, é. O marido da dona Eunice. O pai dela é um que foi presbítero na igreja sem ser o tio Zeferino, foi ele. Simões. Não, Foi ele não era Simões, ele era Marquini. Marquini. A dona Miriam, lá de Cristais Paulista, é sua prima, não é? Minha prima. Sua prima, gente muito fina, enfermeira. Eu já vi a entrevista que você fez com ela. Ela é muito simpática, né? É. Tem uma história bonita ali Muito em Cristais, e uma dedicação. É da igreja metodista, né? Um pessoal. Ô, Angelico, e esse moço que está do seu lado aqui? Quanto tempo você tá amarrado com ele? 50, vai fazer 52 em maio. 52 anos? Nelson Duarte. E ele é meu parente, ele é Gomes, né? Gomes. E não é meu parente, eu sou Ronaldo Gomes. Onde é que você achou esse moço? Aqui. Em Franca? Em Franca mesmo. Mas você não morou a vida toda lá em... Eu vim para estudar, cheguei aqui, arranjei um manequim. Arranjou um manequim. Na igreja? Foi. E foi na igreja mesmo, a turma dele? Ô Nelson, você é antigo nessa igreja presbiteriana, né? Faz só 60 anos. 60. Então você lembra da construção, a chegada do reverendo Nicanor? Não, né? Não, quando eu cheguei aqui ele já estava. Ele chegou em 52 ou 50. Eu cheguei em 59. Em 59. Você era um grupo grande ali da mocidade, né? Nossa, que época boa. Samuel Nobre. Chegamos a ter 60 sócios na mocidade. Reunia 60 moços. E ali tinha sempre eu comento com pessoas, falo assim, a gente ia lá disputar ping-pong. Até o Hélio Rubens jogava pra gente. O Hélio Rubens? Ele deve ter aprendido um pouco ali daquela... Ele morava a namorada dele morava em frente, né? Então ele ia lá sempre... Elias Abrão, o Elias Abrão. Fued Abrão, família Abrão, né? Elias Abrão, reverendo Elias, que foi pastor, grande pastor em Curitiba, cedo. Né? Foi cedo. Viajou cedo demais, né? Deixou saudade, né? Por onde ele passou e a amizade que ele fez. Era um irmão da gente, irmão... Sem ser da igreja, era um irmão maior ainda. Né? A família dele todinha participava da igreja, todinha, né? A família todinha. A família Abraão. Morava ali... Eles moravam atrás da igreja ali, tinha um casarão antigo ali. Aonde que é o prédio? Prédio hoje.
E depois eles mudaram para a Rua do Comércio, onde é o Santander ali. Tinha um casarão mais. E ele tinha mais irmãs, né? As irmãs do Elias Abrão. Tinha mais 3 ou 4 irmãs. Tinha uma irmã dele, não me engano. A Nacima foi solista da Igreja Unida em São Paulo. Nacima Abrão. O senhor Anastácio namorou, foi com uma dessas? O Anastácio namorou com a... Quem era, não sei. O senhor Anastácio. E depois ele casou com a dona Marlene, né? Lá de... Chegou a ficar noivo da Abrão, né? Com um tempo. Ficou a noivo da Abrão, depois eles desistiram. Aquelas meninas, elas participavam do coral da igreja, né? Todas Quem elas... que era o regente naquela época? Na época, quando logo que eu cheguei, era o senhor Gleicon. Ele era gerente do Banco do Brasil. Era o regente. Regente? Eu tenho uma foto com esse senhor, da igreja, numa época muito bonita, né? A gente participava todo ano da Semana da Música, né? Na EC. Ele era o regente. E a EC umas 3 vezes. Né? E a EC funcionava em frente ali à igreja, né? Quase na esquina, né? O prédio, muito movimentado ali na época. Mas teve uma época que a gente sofreu muito ali na época a passagem de ano, né? No final. Da mocidade lá que fazia aqueles bailes lá, como é que chamava? A gente brigava porque nós tinha... Pela polícia, eles podiam começar às 8h30 só fazer o barulho lá. Era a hora que acabava o culto. E eles ficavam afinando o instrumento antes de dar a hora, e a gente brigando. Eu lembro uma parte disso dali, o movimento da coisa. Então, você chegou na igreja num tempo novinho, né? A igreja central, quando estava lá, o tempo estava novinho, 51, né? O reverendo Nicanor Xavier. Deixou uma história bonita, né? O reverendo Nicanor foi grande, toda hora que a gente fala no nome dele, a gente emociona, né? Uma pessoa simples e o que ele fez para essa cidade, né? Batalhador. E ele ficou 17 anos, né, na igreja, samaritano, a creche inicialmente, depois organizando e... Eu cheguei junto com ele no começo da creche, né, para a construção. Ali tem a mão sua ali desde o início, né? Fiz o projeto da creche, eu fiz o projeto e acompanhei a construção do Jonas, né? O Jonas de Oliveira. Ali foi um trabalho assim, uma dedicação mesmo, né? A família do Jonas também foi acolhida na igreja. Um projeto tão bem feito que durou 40 anos sem mexer numa parede, né? Funcionou. Agora, nesses últimos 10 anos que fez aquela quadra, modificou alguma coisa. Ô Nelson, e depois nós tocando nesse assunto aí, o samaritano, aquela construção moderna, hoje também é... Também eu que fiz o projeto e iniciei a construção até a partida do reverendo Nicanor, né? Aí parou um pouco, o Souzinha assumiu, aí ele tocou do jeito dele, mas ele acompanhou o projeto. O projeto. Aquele samaritano tem uma história tão rica e eu tenho a minha mão está ali também. Eu não sei se você sabe, mas porque eles estavam querendo desapropriar aquela propriedade para fazer um conjunto habitacional, igual fez do Pinhais e daquele outro. Então eu cheguei para o reverendo Nicanor, eu era vereador na época, falei, reverendo, arranja um projeto ousado aí e nós vamos movimentar, fazer um barulho aqui para preservar o patrimônio. A prefeitura queria tomar de volta, né? As glebas. A gleba. Eram 3 glebas da igreja evangélica, dos vicentinos e dos espíritas. Fizeram o conjunto dos Pinhais, né? Mas a questão era que era tudo para ser assistência social. Tudo era para... Um trabalho social. De assistência social. Os espíritas debandou, fez prédios de apartamento, né? Mas isso foi talvez uma exigência de ocupar o espaço, que eles queriam ocupar o espaço. E o samaritano, que tinha lavoura de café na época, e todo esse cara estava de olho para desapropriar e construir
o conjunto habitacional vindo lá do Leporace. Quando eu soube dessa conversa, eu chamei o reverendo Nicanor e falei assim, reverendo, está acontecendo isso, vamos fazer um negócio. Aí ele pegou e trouxe a sua instrumento, ajudando, para fazer perto da avenida, que era a construção da escola, né? Da escola samaritana. Os vicentinos, com medo também, empreitou para a gente, porque a gente tinha uma consultora, né? Nós cercamos toda a área dos vicentinos com tela de alambrado, para ver que a prefeitura vê que estava sendo cuidado, estava em movimento. Mas depois acabando sendo loteado também. Loteado. Mas aí ficou a propriedade do Samaritano, que é uma propriedade invejável. A única propriedade que atendeu a ordem de assistência social, né? Fazendo creche, escola, né? Isso aqui a gente pode falar de maneira assim muito clara. Foi o suor do reverendo Nicanor, né? Porque ele que dinheiro, mandava aquelas cartas lá para a Alemanha, ele ia lá para a Alemanha, para a Bélgica, não sei para onde, ia buscar dinheiro e trazia. O problema é que trazia. E a criançada, aqui está o genro aqui, ele sabe o quanto que prestou serviço àquela comunidade para muitas famílias. Os primeiros alunos ali da creche tem uma história tão bonita. Uma delas, a gente fala do pastor Bolsanufa, a família dele. Fora a família dos Oliveiras e outras famílias que foram ali receber o apoio, né? Fica o registro aqui dessa palavra nossa, essa conversa, uma homenagem a esse grande homem, reverendo Nicanor Xavier da Cunha. E a dona Aparecida, né? Ela também era muito boa. Muito dedicada, né? Ô, Geni, e você? Sempre participou, cantou no coral? Ué, o Nelson cantava baixo, você cantava alto. Eu não cantava nada. Você não cantava nada, mas você cantava, usava a beca lá, cantava assim, não é? Não, não cantava. Você não cantava, não? A Olga cantava, né, ou não? Também não. Também não? Quem de vocês cantava? As meninas, a sobrinha cantava. A Olívia cantou, a Raquel, a Débora. Não, elas cantavam. Cantava. Um pessoal. Mas daqui não. Mas o Nelson foi um baixista e tanto, né, Nelson? Foi. Você cantou muitos anos, né? Cantei muito tempo. O coral depois foi regido pelaquela irmã da dona Lígia? Ou não? Ela não chegou a regir a Nilce? Não, foi não, a dona... não é do meu tempo. Ela foi antes de mim. Ela foi regente também. Ela foi regente, a esposa do Paulo, Paulo Galante, né? Sou Paulo Galante. Ô, Nelson, depois a dona Nina, né? A dona Nina. Ela ficou bastante tempo. Bastante tempo também. Capacidade também, né? Ela tinha uma habilidade. E a dona Laura no harmônio lá, no teclado. Tinha o piano, tinha harmônio, né? Era harmônio, não tinha piano não, era só harmônio. Só harmônio. Só no pé. Só no pé. A dona Laura, gente do céu. Que coisa boa, hein, Nelson? Quem é que era mais corista seus lá antigo? Ué, dessa época, da antiga mesmo, era eu, o Elias, Luiz Henrique Cunha. Você lembra do Luiz? Você não lembra? Não lembro. Luiz Henrique foi para o seminário junto com Elias. Mas no primeiro ano ele saiu. Escapou. Foi para a escola de Direito, não quis saber mais, nem de igreja não quis saber mais. E mais quem que era do coral lá da sua época? Era o Tetu Moricoche, Luiz Moricoche, aquele senhor que tinha camisaria na Praça Barão. O Soanísio? Soanísio era mesmo? Era. Camisaria. Mas ele não era metodista? A camisaria Record, né? Record. Era nosso ponto de encontro. A mocidade sempre encontrava ali, ficava batendo papo. Mas na época ele possuía a camisaria que ele cantava? Cantava e já tinha camisaria. Tem um neto dele lá em Brasília, chama Hamilton Couto. Ah, é? E ele está sempre em contato comigo e fala assim, poxa, quando eu ouço falar do meu avô, eu fico emocionado, viu? Ele gostava da mocidade. Soanísio, né? Sempre junto. O Soanísio era natural de onde? Não lembro. Ele veio de fora, né? Do norte ou não? Não tinha um pessoal, que é o caso do Sr. Pedrinho Nunes também, ele veio de fora, né? Do Maranhão, casado com a dona Branca. A dona Branca. Ele era nortista. Nortista. Não sei da onde era.
Você lembra bastante do Sr. Pedrinho, né? Foi professor da mocidade na escola dominical há muito tempo. E ele era professor secular, era matemática. Professor também, de matemática. E a dona Branca era de história, né? E o Nicanor era de inglês. De inglês, o professor. Tudo no IATC. Então você foi aluno do professor Pedro na escola dominical? Rocha. Sr. Pedrinho. Pedro Nunes Rocha. Outro companheirão também que foi o Pedro Pussi, né? O Sr. Pedrinho Pussi, né? Sr. Pedrinho Pussi. Dona Amélia. A Dona Amélia sempre cantou no coral, né? Dona Maria Pussi. Também, sempre cantou. Sempre. Ela falou que a vida dela foi o coral ali. Vivo até hoje. 97 anos, né? Então. Eu estava pensando em conversar com ela essa semana, guardar um pouco de história, que ela lembra muito, que ela é antes de você, na igreja. Quando você chegou, ela já estava. Já estava. Jani, fala um pouco aí da sua... Eu estou falando tanto. Um detalhe que eu não esqueço, o Sr. Pedrinho Pussi era superintendente, era secretário da escola dominical. Sim. E a secretaria era na torre, no primeiro andar da torre. Sim. Agora... Sabe qual que era a primeira coisa que ele fazia que chegava? Ele rasgava uma revista, arrancava as folhas e jogava pela janela, para alguém que passasse pegar uma folha e ler. Ele era um distribuidor de folhetos, né? De folheto. Aonde que ele estava na praça, ele estava distribuindo folheto. Tinha um folheto no bolso, sempre tinha. O Sr. Pedrinho deixou história, né? Bonita. A dona Maria, pouco tempo conversando. Ele tinha uma imprensa, né? O primeiro livro do Reverendo Júlio foi impresso por ele, né? O Apóstolo de Caldas. A livraria editora... Me faltou o nome agora. Ele é natural de Uberaba, Sr. Pedrinho. A dona Maria que me falou quando ele veio. Gente, ó, que bom a gente conversar. O Nelson. Ô, Geni, fala pra gente aqui. Você casou aonde? Aqui. Na Igreja Central? Pastor Nicanor. Reverendo Nicanor que fez seu casamento? Foi. Isso já há 52 anos. A Reverendo Nicanor casou mais irmãs suas, né? Casou minhas irmãs, tudo. O reverendo... Porque eu não sou desse tempo, né? Juntava 70, 80 pessoas na minha mãe. Os convidados iam tudo. Todo mundo. O Reverendo Júlio... Uma vez por mês. Uma vez por mês. Ali tinha o trabalho também na Fazenda Jaborandi, né? Tinha. Na época. Tinha. E a Fazenda Jaborandi ia muita gente na época? Eu não lembro. Eu não fui na Fazenda Jaborandi. Foi antes do meu tempo. Foi antes. Mas eu, quando pastor, eu fui lá algumas vezes com a dona Lígia, né? Na Fazenda, mas era um grupo menor. Mas lá na época, quando o Reverendo Júlio estava aqui, tinha 22 pontos de pregação. Tinha em São José da Bela Vista, tinha aqui por lá de Claraval, algumas fazendas que ele pregava, né? Até alcançou a família do senhor José Quirino. Ah, sim. E ele foi lá, depois foi o Reverendo Nicanor com o irmão do Reverendo Júlio, o Quinzinho, ficou em Franca, né? Porque ele era dentista. Eu lembro do Quinzinho. Ele era dentista, né? Eu morava aqui perto da prefeitura. Perto da prefeitura. Aí a dona Aparecida estava me contando que ela tinha 15 anos, não dormiu à noite e ficou chorando dor de dente. Aí quando chegou no outro dia, ele conversou, mas o reverendo, com a mãe dela. A mãe dela deixou, ela veio para ficar na casa dele, do Quinzinho, para tratar de dente. Você nunca esqueço disso. Era muito difícil, né? Para a família, na roça. E como é que você tratava de dor de dente? Você nunca sentiu dor de dente? Não senti dor de dente. Você é moderno, você não sabe o que é isso. Vocês não sentiam, porque qualquer coisa já corria no dentista. E já nem tinha cárie. Mas a Olga também foi tratada dos dentes com ele. Ficou na casa dele também. Do Quinzinho. Ficava lá Ele muito bom. Gente, né? Eu conheci lá em Mojimirim, tem um genro dele que mora lá, a filha, né? Do Quinzinho, que mora ali naquela região. Nós até fizemos uma homenagem numa capa de um livro. Olga, você mexeu comigo agora falando da Olga. Geni, falando da Olga. Da sua irmã foi muito especial, não foi? Foi. Uma companheirona de vocês, né?
Viveu a vida toda depois junto com vocês, não foi? Eu e ela nunca separamos. Sabe quando nós separamos? Só quando nós viajamos na lua de mel, que aí ela ficou em casa. E a Simês estava louca para que eu chegasse. Aí depois ela foi morar com nós, né? E nunca separou. Nunca separou. E engraçado que eu não esqueço o dia do velório dela. Que a Romilda foi lá e tirou a data dela, a idade dela que estava lá. Você não gostava que falasse, né? Ela não gostava que falava a idade. A idade. E ela era uma das... Era a mais velha? Não, a mais velha é a sua irmã. A mais velha é a Laíde. A Laíde depois... Depois é ela. Ela, né? E ela não parecia, né? Ficou solteira, né? A vida toda. E no dia do velório dela que eu tive aquela visão que eu falo muito, conversando com você, lá no velório. Por que a Olga não tinha sido velada lá na igreja? Eu falei assim, mas que jeito que a Laíde vai subir lá aquela escada? Né? Aí eu fiquei olhando assim, gente, isso aqui é um gigante, precisa ser derrotado isso. Aí Deus me deu aquela visão daquela rampa. E ficou bom. E ficou bom. Eu falei pro Nelson pegou e me chamou de louco, né, Nelson? Aonde se viu fechar a porta de um salão para fazer uma rampa? Eu falei assim, Nelson, não existe aquela porta mais não, senhor? Aí eu fui provocando ele até que ele fez aquela rampa, e por causa daquela visão que eu tive. Eu estou falando isso aqui para vocês, que eu fiquei segurando assim na mão da dona Laíde, na mão da dona Laíde, que estava de cadeira de roda, que ela veio, e perguntando, podia ter ficado lá na igreja e tal, e você falando aquele coisa, eu falei assim, gente, que jeito. Aí me veio aquele negócio, eu falei assim, gente, eu vou falar para o Nelson, para ele fazer um projeto daquele jeito lá. E foi dito e feito. Deu certo. E deu certo. E você lembra que você fez um projeto para a entrada dentro da rampa. Tinha feito já vários. Tinha feito um para entrar pela rua General. Desce, né, pela General. Depois nós pensamos em fazer um hall lá naquela sala da secretaria, lá, né? Também não ficava bom. Uma rampa interna. Aí fizemos dali, calculamos, não faltou um centímetro, né? Por causa que a rampa tem um... que chegou, um veio grau, lá, né? na torre, né? Tem um grau exigido, né? Exigido. Mas certo. Foi fantástico, viu? Parabéns, e depois a gente faz aqui um registro. Essa igreja presbiteriana tem a mão do Nelson, viu? Tantos projetos aí da Parque São Jorge, né? Nós fizemos o prédio lá atrás, né? Nós juntos também. Né? Aquele prédio que foi uma história bonita, né? Interessante também que o templo... Você lá carregando os tijolos, carregando as coisas. O templo era isolado. Você só subia ou descia pela escada da porta da frente. Não tinha mais nada em volta. Não tinha nada. Falei, gente, precisava ter, né? Aí bolei um anexo lá, né, com aquelas passagens. Né? Aquilo ali foi ótimo, né? Deu a segurança para movimentação. E depois o outro prédio de trás... Tinha só a porta da frente. Você não lembra... Você entrava ou saía, tinha que ser pela porta da frente, não tinha outra. O prédio... Aí subir pela escada. Subir pela escada. Não, só a escada da frente. Só a escada da frente. Não tinha aquela lateral. As duas escadas. A lateral eu que bolei quando eu fiz aquele prédio lá, o anexo. Ali era uma meia água, um edículo lá embaixo, que a dona Guiomar morava, né? Depois a dona Carmélia. Carmélia morou muito tempo lá, e eu namorei ali debaixo, ali, a minha sogra. A sogra dele morava na edícula. Que tinha. E a Meire morou ali, foi um momento muito bonito ali, muito bom. A primeira coisa que nós fizemos ali, com o Nelson, foi demolir o púlpito da igreja, porque o púlpito era mais afastado, certo? Aí fechou. Tinha um dente assim, e até na divisa um dente assim. E o púlpito aqui, era uma meia-lua só assim, e aquela parte que entrava até num vitrô que tinha lá. Aí nós tiramos aquilo lá, anulamos aquilo lá, fizemos uma viga lá. Fez a parede. Eu conversei, eu vou colocar agora do Dorico, uma conversa que eu
tive com o Dorico, ele que trabalhou ali Ele trabalhou muito tempo 2 no anos prédio, ali, no né? prédio todinho, desde o início ali. Aquele ali tem a mão do Dorico, viu? Também. E ele falou assim, e o seu suor ali de carregar massa, que eu pegava junto com o servente, e pegava firme mesmo. Mas tem mais coisa do São Nelson lá também. O tablado na frente do púlpito ali, ó, de madeira, o São Nelson que fez. O púlpito atual foi eu que fiz também agora. De madeira, o São Nelson que fez aquele púlpito todinho, sozinho. Então eu não conheço esse púlpito, não. Não, Tem muito é claro que você conhece. Conheço ele. Tem 2 escadinhas de lado assim e o púlpito no meio. Aquele ali foi quando fechou. Foi com o reverendo Oscar. Não, foi agora por último. Foi por último. Quando o reverendo Oscar, ele fechou colocou a cruz, né? Foi na época, quando eu casei ali já tinha a cruz, certo? Fechou e fez aquele, o pessoal vinha e tomava Santa Ceia ajoelhado ali na frente. Aí já fez a outra mudança. Nós tínhamos um balcãozinho, né? Tinha um balcãozinho assim, a gente ficava ajoelhado ali na frente. E o pastor servia lá a Santa Ceia. As mudanças, né? O Nelson está à mão do Nelson, está lá na igreja. No Parque São Jorge também, né, Nelson? Aquele Parque projeto. São Jorge nós conseguimos na prefeitura a mão de obra, né? Aquilo ali foi um trabalho. E conseguimos o material, né? A prefeitura deu a mão de obra. O reverendo Oscar, que foi o idealizador ali daquele trabalho. Dona Adélia Nassif. Mary Claire. Na época, você não sabe, mas na época da construção do prédio, a CTBC estava reembolsando quem tinha a linha de telefone. E eles não iam, a pessoa não ia lançar a mão daquele dinheiro que não estava. Então, ele continuava com a linha de telefone, né? E a Mary Claire fez uma procuração e a gente distribuía para as pessoas. Eu lembro que muitas pessoas assinaram e ele ia lá, protocolava e o dinheiro vinha para a igreja. Vinha para a igreja, porque o telefone da época era uma coisa cara, né? Caríssima. Eu, quando fui vereador, eu fui declarar meus bens, né? Hall dos bens, aí eu declarei 2 linhas de telefone. Era importante. O Nelson E era difícil conseguir. quase construiu tudo, foi lá no Leporace. Depois fiz um Leporace, né? Lá no Peniel. Portinari. A Peniel, a igreja ali A única igreja que eu não participei, assim, que eu fiz, que tem a minha mão, é na Vila Nova. Porque quando você chegou já estava pronto. Já estava pronto, mas depois teve aquela reforma lá e foi o seu Deceuti que fez, né? Mas Pedregulho, eu que fiz o projeto, nós ficamos em cima lá, lembra? Eu lembro, acompanhei lá aquele trabalho. Então, foi muito bom. Ô Nelson, a vida da gente é uma construção, né? Mas você tem uma família também, né? As filhas, né? A Romilda e a Nielce. E as netas? Quem é que é? Fala das netas, então. Só uma, só. Só um. Jennifer e o outro é Rafael. Rafael. Só isto. É um casal. Mas que bom. Conversando aqui, e nós estamos com o Maza, que é Gerro. Gerro Maza. João Maza. O Gerro Mala. Massa. Você é parente daquele moço que era o secretário de Finanças, né? Parentesco. Parentesco da família. Da onde que é a sua família? A minha família é de Cristais Paulista. De Cristais? Alguns tios meus de São Paulo e aqui de Cristais Paulista. Quem é que é Cristais, parente seu lá? Cristais ali é o João Justino, Maria Justina são meus avós. Lá tem o tio José Pires e o Vicente Pires. São meus tios que moram lá ainda. Os demais, da parte do meu pai, são tudo de São Paulo. Eles estão tudo de São Paulo. E da sua mãe, que é... Da mamãe que Cristais. é Cristais Paulista. Mãe Cristais. Inclusive a dona Mirair foi uma mão direita da minha mãe, quando minha mãe ficou viúva. Sou muito grato a ela. A dona Miriam. Da Miriam. Miriam, perdão. Você falou Mirair, Miriam. Miriam. Aquela senhora tem uma história bonita ali em Cristais, né? Muito bonita. Muito bonita, né? E a família dela também. Ela está forte e firme lá, enfermeira lá de Cristais Paulista. Então você conhece ali, da época do Gapuã.
Ou não? Não. Aí já era menino, né? Aí eu tinha... Era menino de 5 anos de idade, não lembro não bem assim não. Ah, mas você lembra do Pinheiro lá, Fabinho Pinheiro, quando era prefeito? Aí sim, aí eu lembro. Já era Cristais Paulista. É. Ali umas famílias grandes, né? Sim. Tinha umas famílias França, que era dali também ou não? A dona Agripina França. Você lembra dela? Lembro. Da onde que era a dona Agripina? Isso eu não sei falar. Mas ela participava ativamente da igreja, né? Ela Ela era. morava perto da igreja. Morava perto da igreja. Esse engenheiro Maurício França é parente dela? Não sei. Eu Meu preciso- amigo, mas não sei se era parente dela, não. Agripina. E a dona Filipina Borges? Aquela deixou história, né? É que ela deixou história na igreja. A mãe da dona Lígia. A última reforma que nós fizemos na cozinha da igreja, eu botei a placa dela lá, tá até hoje. Dona Lígia Borges Ela do já Val. comprou os móveis, tudo, né, da cozinha. Uma dedicação, né? Eu acompanhei até o finalzinho, 96 anos, dona Lígia lá. Tem tudo isso. Chegou. A irmã dela, acho que tem mais, que ela está em Brasília ainda, está viva, né? Que é a única, que é da igreja presbiteriana, que é as pessoas que ajudaram lá na construção da igreja presbiteriana. Ô Nelson, que bom. A igreja mexe com a cabeça da gente, não mexe? Mexe muito. Por causa do evangelho que ilumina o caminho, né? Da sua família, só Da minha você que era... família, só eu que consegui ficar na igreja. Na igreja também você foi amarrado, né? Angelique. Eu acho que eu que amarrei ela. Que coisa boa. Vocês, né? A igreja tem uma coisa que a gente fala muito, é que cria uma família, né? Você sente falta quando você não está ali junto, é uma família. E essa família era dá apoio, sentido para a caminhada nossa, né? Todo mundo vibra com as vitórias, né? Chora com as lutas. Eu lembro do Nelson quando estava operando o coração. Bateu aquele momento de estar todo mundo orando e pedindo a graça de Deus. E tem quantos anos, Nelson, já? Agora na Copa vai fazer 12. 12 anos. Foi na Copa, né? E você estava ruimzinho naquela época, o coração você estava... Tem que fazer 3 pontes, né? Parabéns, viu? Deus abençoou e foi Eu assim. não sinto nada do coração, não sinto nada. E luta, trabalha, né? Trabalha. Seu trabalho sempre foi com engenharia, né? Sempre. Como que chamava aquele patrão seu do Emericré, que trabalhava, que construía? Nestor da Cunha Lima. Nestor da Cunha Lima. Quando eu cheguei aqui, o Emericré e o Nelson trabalhavam lá. Trabalhava. Menique era do financeiro. Lá na Como? rua do comércio. Como que era? Ele era de onde? Daqui, dessa região? Ele era de Valadares. De Valadares? Estudou no Rio de Janeiro. E aqui ele construiu muita coisa, né? Construiu muito. Nós trabalhamos junto na construção do Estreito, né? Da usina do lá. Estreito. O que vocês fizeram lá? Ele era engenheiro da usina no período noturno. E eu trabalhava na seção técnica durante o dia. Mas fizemos uma amizade lá. E eu e mais outro colega, ele falou, vou ficar em Franca, vou montar uma firma, se vocês quiserem ficar comigo lá. Foi. Acabou a obra lá, mas ficamos em Franca trabalhando com ele. Ô Nelson, Trabalhei 12 anos com ele. Você falou uma coisa que eu estava sempre questionando isso aqui. A usina de Peixoto trouxe muita gente para Franca, não trouxe? Numa época. Ibiraci também, né? Não, eu sou do Estreito. Né? Do Estreito. Mas do Peixoto. Peixoto também trouxe muita gente, porque os engenheiros, pessoas vinham para trabalhar e gostavam da região. Aqui. O pessoal do Estreito ficava muito em Franca, né? Franca e Ibiraci também. Franca, Ibiraci, Passos, né? Tinha muita gente de Passos também. De Passos. Porque acabou Furnas, todo mundo desceu para o Estreito, né? E depois voltaram, desceram para o Estreito. Aí já foram ficando, né? Aposentando, a turma de Furnas já foram aposentando. E tem muita gente que trabalhou nessas usinas, vieram de fora. A gente pensa que não, mas você deu uma mudança boa na geografia aqui dessa região, né? O Rio Grande. Você lembra desse Rio Grande sem
Eu Sim. lembro vagamente quando não tinha represa. Era aquela corredorona bonita, né? Eu era moleque. Você lembra do Cariolato? Não. Do arquiteto? Vocês fizeram 50 anos de casado e fizeram... Nós fomos passear. Aonde vocês foram? Nós fomos para Rio Quente, foi? Foi Santa Catarina. o Rio Quente. Foi Rio Quente. Ô, Geni, você está sempre frequentando aquelas palestras daqueles pastor Josué Gonçalves. Eu sou parceiro dele. Você é parceiro? Sou. Ô, Deus, e aqueles... Pastorzão. É, Morenão, né? Pastorzão da gente. E depois, lá em Poços de Caldas, vocês foram lá no encontro? Nós fomos em Caldas Novas no encontro, Caldas. de casal em Caldas Novas, depois fomos Na Bahia. na Bahia e depois fomos em 3 vezes em Poços já, né? 3 vezes em Poços de Caldas. Poços de Caldas. É uma experiência fantástica, né? É demais. Agora, o Cláudio Duarte é um espetáculo. Você Nós assistiu a palestra tivemos dele? 2 congressos com o Cláudio Assistimos. Duarte. É. O Cláudio, ele era metodista, né? A origem dele, depois ele virou batista e hoje tem um trabalho tão grande. Comunica, né, o Ele é Evangelho. comunicador demais. É um comunicador fantástico. No início dele nós estivemos juntos, foi no Josué, no encontro mesmo. Ele foi lá, hoje ele caminha sozinho, né? Hoje ele está sozinho, Ele tá tranquilo. Então, mas tranquilo. quando os outros convidam, ele vai. É. Ô Nelson, você participou da igreja aqui, a igreja aqui teve sempre uns pastores bons, né, na época, Foi, né? sempre. O reverendo Nicanor sempre trazia pastores bons. Reverendo Nicanor, Reverendo Oscar, É. Jorge Matos, Depois veio o Gerson, Reverendo Leviston. Leviston. Leviston deixou saudade, né? Deixou. Ele passou um tempo aqui. Ele tá querendo namorar com você mesmo, Geni, ou não? Ele teve... Ele falou, mas eu nunca dei bola, não. Você nunca deu bola, não? Mas ele sentava assim, igual nós está aqui, É. e Ele era muito com a mão brincalhão, assim, né? coisa, né? Ele falou, olha, não sei se eu fico com você ou se eu fico com a Rosa. Eu falei, vai ficar comigo, se eu não estou namorando ele nem nada, pode ficar comigo. Ele estudou aqui, né? Quando ele foi para o seminário, ele era seminarista aqui dessa região, né? Ou não? Ele foi seminarista da igreja. Da igreja. Presidente Franco. E ele trabalhou aqui junto com o reverendo Nicanor Trabalhou muito. muito. Trabalhou junto. Ele levava apoio para a família do Sorceu. E na época a igreja dava muito apoio para as famílias, né? Famílias carentes, precisando de apoio, né? O Leviston falava isso. Ele era chegado nesse Olha. trabalho. Uma coisa eu falo, eu devo muito ao reverendo Nicanor e ao Leviston. Minha mãe ficou 3 meses em coma na cama. Eles iam lá todo dia ver ela. E quando eles iam viajar, assim, quando ela não estava em coma ainda, ele falava, vou viajar, vou voltar tal dia, então esses dias eu não vou vir aqui. Eles avisavam. Mas ia todo santo dia, 3 meses. O reverendo Nicanor, ele era um visitador. É. O São Benedito Simões, quando perdeu o filho, né? A dona Helena Lance, era todo dia, quase passava lá. E ele passava e não passava sozinho. Ele passava a dona Aparecida também, levava a dona Aparecida. Ele estava sempre, né, levando, fazendo visita. Que coisa. Ele visitava demais. Tinha muita gente, né, que precisava de Ele apoio. visitava mesmo. Hoje a gente vê... Hoje é diferente. É né? diferente, a pessoa fala que é Tem diferente. tantos afazeres, né? Que... Mas a visitação dá um suporte muito grande Dá para a uma igreja. força, né? Uma força. O Nicanor descia, descia lá do trem, lá no pontilhão, que chegava lá em Pedregulho, e ia a pé até no sítio, era 6 quilômetros. 6 quilômetros. Ele ia a pé naquela Ele era estrada da de Aparecida terra. e Ele os era da meninos. Aparecida. E os 2 meninos, o Enéas e o Aloysio. Meus dois. 6 quilômetros. Isso ele fazia de 15 em 15 dias, lá na minha mãe. Fazer o trabalho e levando lá o pessoal, e levando. visitando. Porque o trabalho na fazenda não é chegar lá na fazenda e fazer o culto, não. Antes de você chegar, você visitava umas 5, 6 visitar todo pessoas, mundo pra ir, visitava, convidava e ia lá para frente e dirigia o trabalho. Era um trabalho fantástico, né?
A gente vê olhando assim como que arranjava força, né? O reverendo Foi, então, a Marta morava na Igaçaba, ele ia lá fazer. Fazia muitas vezes, trabalho fomos lá com a mocidade lá em Igaçaba fazer trabalho também. Mas vocês iam da Mogiana? Ia de Mogiana. Ah, Queimando as camisas, mas ia. Quando o reverendo Nicanor comprou o primeiro carro dele, Passou em casa e pegou ele nós pegou e para falou dar uma assim, volta. Geni, eu vou passar aqui para levar você e o Nelson lá na Uma sua irmã, na Marta. Vemaguete, Você vai? comprou uma Eu vou. Vemaguete. Aí nós saímos para a estrada, foi, caiu dentro do mata-burro, mas era barbeiro. reverendo Nicanor. O Jonas contou o caso para mim, que ele foi pregar em Altinópolis e teve um problema no carro e deixou o carro, não sei lá, e chegou lá para pregar. Mas também essa estrada era ruim. Era ruim demais. Estrada Ruim de demais, terra, né? né? Muito. Você chegava para Igaçaba, tinha mataburro, tinha porteira, Tinha tudo. não tinha nada de asfalto, pista livre não, né? Não, era O só pastor terra. Hein? Terra. É terra, tudo de chão. Eu estava conversando com um senhor que é engenheiro lá da agrônomo e ele trabalhava no Banco do Brasil. E ele visitava as fazendas. Mas ele não visitava sozinho, ele ia uma pessoa só para abrir porteira. Eu assim, a gente sozinho naquela estrada não rendia viagem não, né? Você tinha que parar e desligar o carro, deixar engatado, que não tinha freio de mão, né? Aquela dificuldade tremenda. Eu falei assim, tinha que levar um mascate, um ajudante, né? Para caminhar. Ô Nelson, o Evangelho traz luz, né? E a gente vê quantas pessoas foram resgatadas aqui com o Evangelho, né? Famílias inteiras, né? Assistidas. A igreja está sempre renovando, né? Vão transferindo para outras bandas, né? Vai chegando gente nova, vai. Você está falando aqui, numa época a igreja de Franca tinha uma outra igreja fora, né? É. Quase. Porque muita gente saiu de Franca para outras regiões e Foi. Campinas foi uma, porque Campinas, São Paulo. São Paulo, Igreja Unida, né? O pessoal Igreja Unida, tinha muita gente na Igreja Unida. saindo aqui de Franca, foram evangelizados aqui nesse campo, né? Na roça aqui, né? É. A Franca e indo para o grande centro. Evangelização. Geni, mais o quê? Geni, foi tão bom conversar. E eu estava falando o seu trabalho da sua família, né? Família toda envolvida no trabalho na igreja, né? Todo mundo. Todo mundo. Isso é muito importante. Deus abençoe. E eu sou pastor e eu já comi muito doce de abóbora aqui na sua casa com queijo. Quando eu estava namorando ainda, hein? Vinha visitar a dona Delma lá em cima, a dona Terezinha do Sou. Azir? Não, é a dona Terezinha do Sou Gumercindo Reis. Sou Josué Reis está vivo. Tá? Um amigão da gente, sempre converso com ele. E o Só ele. Luizinho? Hein? E o Luizinho? Os outros já faleceram. O Rubens já faleceu, o Já? Reis. É, só dá o Josué Reis, né? Então, porque eu passo ali em cima, perto da prefeitura, eu falei, o Luizinho morava aqui. É, já foi. Ó, um abraço para vocês. Foi muito bom. Obrigado. E Deus abençoe. E a família tem um trabalho muito grande em Franca, na igreja presbiteriana, na cidade de Franca. Deus abençoe muito. Uma alegria conversar com vocês, viu? Amém. Ô Nelson, foi muito bom. Deus abençoe, viu? Amém.